Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, vamos dar início à reunião ordinária do Conselho Universitário. Pelo regimento, vamos dar início com os oradores. Primeiro orador, conselheiro Marcos Marins. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, magnífico vice-reitor Antônio Cláudio. Bom, gostaria aqui, em nome do DCE e dos estudantes também, relembrar e agradecer o apoio de toda a Universidade Federal Fluminense, aos professores, servidores e discentes, especialmente também agradecer o apoio do nosso diretor Amauri, lá do campus universitário de Nova Friburgo, que recebeu o nosso 7º Congresso de Estudantes da UF, nosso 7º CONEUF, de braços abertos, e todos os servidores, professores, o diretor do campus, todos eles apoiaram esse evento e esse projeto, para além da nossa universidade, para além de Niterói, era um projeto, de fato, de valorização do nosso campus de expansão de Nova Friburgo e valorização de todos os nossos campos do interior de expansão da Universidade Federal Fluminense. Gostaria aqui também de agradecer ao diretor da UERJ de Friburgo e a demais autoridades que apoiaram esse nosso evento, que apoiaram esse nosso congresso na cidade. Também gostaria de relembrar aqui aos nossos conselheiros e demais servidores e professores que é muito bom e é muito importante, e esse congresso mostrou a importância e a valorização dos campos de expansão e de levarmos projetos, levarmos programações para esses campos. O campus de Nova Friburgo mostrou no dia 11, 12 e 13 de março que ele tem total condição de abraçar e apoiar qualquer projeto de tal magnitude como foi o maior congresso dos estudantes da UF. E não só abraçou, como executou com maestria. Então, fica aqui esse recado para a nossa comunidade, fica esse recado para a Universidade Federal Fluminense, que o nosso campus de expansão da UF em Friburgo e que todos os nossos outros campos têm essa qualidade, essa capacidade de abraçar a universidade e ser a Universidade Federal Fluminense para além de Niterói. Então, gostaria de agradecer aqui, representando aqui a reitoria também, Antônio Cláudio, gostaria de agradecer a todos os diretores do DCE, a todos os estudantes que apoiaram, aos professores, servidores, especialmente ao diretor Amauri de Nova Friburgo e também aos nossos alunos do campus de Nova Friburgo. Obrigado. Segundo orador, conselheiro Tarcísio. Prezado senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras, o motivo que me traz à tribuna é informar aos senhores a revogação de uma ordem de serviço em que nós tivemos que fazer em março, com a possibilidade da vigência agora a partir de 1º de maio, que era sustar a entrada de primeira vez dos doentes oncológicos. Isso se deu porque no ano passado, final de novembro, a partir de novembro, nós começamos a ter claudicação de remessa financeira e levou a praticamente zerar o estoque estratégico de medicamentos, em especial medicamento oncológico, que a saída é rotineira. Isso levou a um problema sério na administração de quimioterápicos e até oral mesmo, até medicamento oncológico oral. Então, nós tivemos que fazer essa OS, mas ao longo, como nós fizemos com antecedência, de uma maneira estratégica, eu diria, nós fizemos a OS em março, para vigir a partir de 1º de maio agora. Mas ao longo desse tempo, nós fizemos muitas ações em cima das empresas, pasmem os senhores, que estavam já com empenho na mão e dificultando a entrega de medicamentos. Isso é uma prática, muitas das vezes, que nós temos que tomar medidas drásticas. Advertência, multa, retirada do pleito, do pregão, etc. Nós conseguimos resolver a questão e espero que as coisas não piorem, mas não vai piorar porque nós conseguimos colocar o estoque em dia. Está na mídia já e respondemos, inclusive, a diversas autoridades em relação a isso. A segunda informe é, tendo em vista a dificuldade de recurso humano, principalmente no técnico de enfermagem, é possível que o hospital passe por uma turbulência
mas que, se Deus quiser, a coisa vai resolver de uma maneira muito rápida, que a reitoria, na figura do Sidney e do Antônio Cláudio, e nós mesmos estivemos no MEC, que a questão é do MEC, para fazer, então, um tipo de concurso, ou então uma seleção simplificada para suprir esse interregno que vai acontecer agora entre maio e o início do ano, quando será, então, os concursos definitivos. É o que nós tínhamos que falar. Obrigado, bom dia. Obrigado. Terceiro orador, conselheiro Pedro Rosa. Bom dia a todos presentes. Primeiro a gente queria informar que recentemente teve eleição para a vaga dos técnicos administrativos para o Conselho Universitário. Acho que todo mundo acompanhou aí, foram 5 vagas concorrentes. E aqui tem vários companheiros que assumiram. A gente achava, inclusive, que ia ser hoje, formalmente, estar assumindo como conselheiro já, porque foi sexta-feira a apuração, a ata saiu na hora. Imaginávamos que estava todo mundo já tomando posse hoje. Mas, politicamente, saber que 6 novos companheiros são conselheiros aqui, alguma parte está aqui já. Eu sou conselheiro, a Lígia continua, o companheiro Camila está aqui, o Gabriel está aqui, outros companheiros também estão presentes, que vão assumir a tarefa daqui para frente em nome da nossa categoria. Segundo, queria colocar um assunto aqui que para nós é muito ruim, especialmente nesse cenário nacional, que era o problema do despejo da sede do Sintuf. Aqui nós estamos inaugurando uma página muito ruim da história da nossa universidade. O reitor da UF é o único reitor das universidades federais do país e só conseguiu se combinar agora com o indicado pelo Alckmin, que é o Zago lá do Espírito Santo, que está tirando o sindicato de dentro da universidade. O único das universidades federais. E atuando de forma, negando toda a história do sindicato, que está há mais de 30 anos na universidade. E não queria aqui discutir de forma corporativa, não, se temos o nosso espaço ou não, se vamos deixar de existir como sindicato, que todo mundo sabe que não vamos deixar de existir. É a política que tanto se fala na sociedade hoje, que tem um golpe, o fim da democracia, está se criando um estado de exceção, se entrar um outro governo. Pensemos o que é que está acontecendo aqui na universidade, se exatamente não é atingir pela posição política da direção do sindicato. E se alguém poderia perguntar assim, qual é a razão que o reitor está utilizando para poder tirar o Sintuf da sua sede? No documento escrito, nenhuma. Podia dizer, olha, precisamos do prédio para usar para algum via acadêmica. Não está escrito. Vocês estão gastando luz e água e não estão discutindo como pagar nada. Também não está escrito. Só tem uma vontade política. E para nós isso é muito grave, porque a história das universidades é a história defendida pelas organizações políticas. A história das lutas e das greves dos DCEs, dos sindicatos de professores, dos técnicos ao longo de vários anos, é que tem mantido as universidades ainda como centro de excelência de produção do conhecimento. Não foi um reitor A ou B bajulando dinheiro para o MEC que isso conseguiu, foram as lutas políticas. E cada vez que um reitor, como o professor Sidney, utiliza uma prerrogativa judicial, utilizando a força repressiva para tirar um sindicato, ele está ajudando o quê? Ao que hoje está acentuado a nível nacional, companheiros. Ontem eu tive distribuindo jornal lá na reitoria, nosso novo jornal comunicando a paralisação do dia 5, e passei no setor que é responsável pelo pagamento de bolsas da especialização. O professor disse, olha, estamos numa crise brutal. Ano passado, que foi o pior dos anos de receber dinheiro, recebemos 2.300.000 para pagar a bolsa. Este ano receberam 1 milhão. Olha só um exemplo que a gente poderia dar tantos outros aqui, de para onde estão empurrando as universidades de educação nesse país e qual tem sido a atitude do reitor. Então, como é uma atitude completamente autoritária, se negou a chamar a reunião para dizer, olha, se tem um problema na sede de vocês, queremos reunir para discutir a regulamentação da sede? Não, foi simplesmente uma ordem política. Então, essa é a atitude política do reitor, que para nós não está ferindo o Sintuf, está ferindo a universidade. Então, aqueles que tanto estão falando de democracia no país que está ameaçada, estamos falando da universidade, que são símbolos da discussão sobre como defender um outro tipo de sociedade. A UF está conseguindo ser pioneira. Eu faço questão de fazer a comparação direta com o Zago, lá de São Paulo, da USP, porque foi um agente direto indicado pelo Alckmin. Então, para que todo mundo saiba a relação de política no país, de como tentar
avançar o processo de privatização. Qual o apelo nosso aqui, companheiros? Nós, como categoria, já que não tem um espaço de diálogo com o reitor, se nega a responder um ofício pedido de audiência, que nós pedimos vários, se negam a responder. Nós solicitamos para discutir as coisas da categoria, e este assunto que para nós é muito grave, estamos pedindo apoio do Conselho aqui, para que pare o processo de despejo, vão apresentar por escrito, pedimos apoio dos conselheiros, para que pare o processo de despejo e discuta, a administração discuta, com os representantes dos técnicos que são conselheiros agora, com o Sintuf, que foi eleito democraticamente pela categoria, qual é o problema concreto, qual é o objetivo da administração. Nosso ponto de vista, esse é um ato que é um símbolo de uma prática das mais reacionárias, e que precisa dar um basta. Porque quem faz isso com o Sintuf, se nós não pararmos, amanhã vai fazer com qualquer diretório acadêmico, vai fazer com qualquer centro, organização interna da universidade, que faz dessa universidade ainda um centro de educação pública e defende pela sua autonomia e sua liberdade. Então, nós estamos aqui propondo publicamente que os conselheiros se manifestem e cobrem, se o reitor, tomara que o reitor ceder exatamente, que pare o processo de despejo e que a reitoria sente com as representações da categoria para discutir uma atitude dessa que para nós é ferir a universidade e a sua democracia e vai ao lado daqueles que hoje mais assumem o fim da democracia no país. Então, nesse aspecto, nós estamos aqui querendo cobrar coerência e pedindo que o reitor cobre para essa prática de perseguição aos dirigentes sindicais na universidade. Agradeço a parte, é uma parte de esclarecimento e informação, porque nós estamos recebendo, eu, por exemplo, que estive adoentado, eu acabei de tomar conhecimento disso, mas eu tenho outra versão também de que há uma interdição, quer dizer, como muitos aqui mais antigos devem saber, eu sou fundadora da ADUF, fundadora da Andes, tem um histórico, né, na formação parasindical e depois sindical da nossa categoria, e sempre, historicamente, a alocação das sedes tem que ser fora do campus universitário, tanto que a ADUF comprou a sua sede, a ASP-UF, que é dos aposentados, que eu tenho a honra de aqui representar, comprou a sua sede com as poupanças dos professores, que depois foram pagos com... todos colocaram o dinheiro que tinham na poupança para integralizar esse recurso, e depois o dinheirinho foi pingando e foram ressarcidos. E eu acho que a ASUF tem um recolhimento bem maior que o da ADUF, porque, na verdade, é um número de servidores muito maior, e nós sabemos que nós temos servidores de todas as categorias, e muitas delas com remuneração maiores que a dos professores. Na média, não, temos várias categorias, mas também temos categorias de professores de 20 horas, que não têm doutorado, que também ganham pouco. Então, a versão que eu tenho, colega, é essa, de que há uma interdição jurídica para a instalação das entidades das categorias parasindicais ou sindicais dentro do campus. Então, não é uma medida discricionária em relação à ASUF. Eu queria saber se houve alguma modificação nessas informações que eu tenho. Obrigado, conselheira. Eu vou só falar sobre a esclarecer a questão da representação técnico-administrativa. O que ocorre é que a Secretaria acaba de receber o relatório final da Comissão Eleitoral e, quer dizer, será entregue aqui, né? E há que serem indicados nomes. Então, uma das chapas entregou agora os nomes, faltam outros nomes. Então, tem que ser formado o processo. Como já existe, provavelmente, reunião das câmaras em maio, eu queria
quer dizer, qual seria o rito? Seria ter a formação do processo e no próximo conselho haveria a posse formal. Mas para que essa representação já possa exercer o trabalho no trabalho das próximas câmaras, eu queria pedir autorização à plenária para que, uma vez que todos os nomes cheguem à secretaria, possa fazer um ad referendo nomeando esses representantes, para que aí na próxima reunião das câmaras já possam trabalhar como representante. Há consenso com esse encaminhamento? Ok, então será feito dessa maneira. Então, nas próximas reuniões de câmaras, as representações já estarão empossadas, desde que todas as câmaras todas as chapas entreguem os nomes à secretaria até dia 13. Até dia 13, que é a próxima reunião de câmara é dia 16. Então, até dia 13, eu queria pedir ajuda a todos para que avisem as outras chapas que até dia 13 entreguem todos os nomes, a gente faz uma posse ad referendo e já pode trabalhar na reunião de câmara. E aí o ad referendo pode ser ratificado no próximo reunião do Conselho Universitário. Próximo conselheiro, conselheiro Pagliarini. Hoje, essa reunião do Conselho representa para mim um dia especial, assim. É um dia em que em que se materializa um entendimento entre algumas forças desse Conselho. Um dia em que a gente está conseguindo, depois de algum tempo de muita dificuldade, realizar aqui algum tipo de pactuação política com relação aos desdobramentos futuros na universidade. Eu penso que esse entendimento para a composição das câmaras, levado a efeito com sucesso, especialmente aí pela figura do professor Cresos, né, ele representa algo não necessariamente significativo, mas algo emblemático, algo que diz um pouco sobre o momento que esse Conselho está vivendo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho ficado um pouco envergonhado de participar de reuniões do Conselho Universitário. A última reunião do Conselho, senhor presidente, me deixou profundamente constrangido. Como é que pode, colegas, uma reunião do Conselho Universitário que vota uma proposição desobedecendo o regimento interno do Conselho, porque o assunto em tela, a EBSER, não havia passado por câmaras. Como é que pode uma reunião do Conselho Universitário, realizada fora dos muros da universidade, com a presença da polícia, batendo em estudantes e manifestantes, não proceder à contagem dos votos? Contagem dos votos. Isso é um princípio fundamental, basilar de democracia. Quem é a favor, levanta o braço. Quem é contra, levanta o braço. E contamos. Ou, por contraste, lembrem-se do que ocorreu naquela reunião, quem estava presente. Vejam a fita. Só um se manifestou, só um segmento se manifestou, não houve contraste e estava aprovado, e a reunião acabada. O que me preocupa, muito mais do que quem conduziu um processo dessa natureza, é a conivência do Conselho com um procedimento dessa natureza. Como é que nós deixamos essas coisas acontecer? Vamos perguntar por aí qual é o significado, como é que as pessoas estão entendendo a importância do Conselho Universitário. Um conselho que deixa, inclusive, acontecer esse tipo de coisa. Estou profundamente constrangido com isso. E não poderia me calar diante desse acontecimento. Entendo razões que levaram à radicalização das posições. Mas não podemos, em nome dessas radicalizações, negar
fundamentos basilares da democracia aqui. Eu quero ajudar a recuperar esse conselho, a recuperar o diálogo político, a recuperar a discussão política aqui dentro, que a gente tenha cada um sua posição. Eu respeito as posições que estão próximas, que estão presentes aqui, independente de serem próximas das minhas ou não. Mas nós temos que resolver isso no voto. Eu não gostaria de ver se isso acontecer novamente dentro do Conselho Universitário. Por isso, senhores conselheiros, é que eu saúdo iniciativas como essa de se promover um diálogo político aqui que permita a gente recuperar. Um diálogo político que aponte fundamentalmente para a recuperação do método democrático nas decisões. Respeito às regras do Conselho Universitário. Respeito ao regimento interno do Conselho Universitário. Respeito às deliberações de Câmara. E que aí a gente possa, a partir disso, fazer uma discussão franca, fraterna, muitas vezes dura, agressiva até, mas que permita a gente chegar a uma solução sem traumas maiores. Obrigado e desculpe pelo desabafo. Meu telefone. Conselheira, o à parte tem que ser concedido pelo tempo do... Se o orador permitiu a parte, a gente usa o tempo dele para... Não, tudo bem, é porque no outro orador a gente já extrapolou o tempo. Se o orador concede, a parte está com a palavra. Eu queria referendar a argumentação aqui levantada pelo professor Francisco Paraguinho. Eu fiquei profundamente chocada, depois de anos ausente desse conselho, com o que estava acontecendo nesse conselho. A instância máxima dessa universidade, né, em que o debate de nível, a reflexão, enfim, eu achei uma coisa assim chocante o que eu vi aqui em termos, e eu vi alguém dizer assim, a universidade está muito mal, a universidade vai muito bem, eu disse para essa pessoa, a universidade hoje eu tenho alunos negros que eu não tinha, eu tenho alunos pobres que eu não tinha, né? A universidade hoje está em todas as áreas, está crescendo. Agora, nós temos que trabalhar, nós temos que ser militantes, sim, professores, funcionários e alunos militantes, e não grevistas militantes, que eu acho que isso é uma diferença muito grande. A gente tem que ser professor militante, a greve é o último recurso da gente, e não grevista militante. Agora, naquela oportunidade, eu, como representante da ASP e UF aqui, quero dizer que a ASP gastou esforços de recursos conduzindo as deliberações do Conselho, que era fazer discussões. Nós copiamos documentos, mandamos para os nossos sócios, convocamos uma assembleia e fomos surpreendidos com a decisão antes da nossa assembleia. Naquela reunião, eu também discordo da maneira como ela foi encaminhada e eu me abstive, porque eu tenho um voto representativo e a assembleia que foi convocada não aconteceu por causa disso. Agora, quero dizer também que o meu espanto é pela inversão absoluta. Eu não posso admitir que um reitor, que uma pessoa grite assim, qual é, fulano de tal? Você pensa que você é o quê? Gente, isso é um desrespeito também tremendo a nós, não é? Então tem que ter postura. Eu digo para os meus alunos, você não pode botar a perna na mesa, apesar da sua perna ser linda, bonita, porque você vai ter que ir na Embratel pedir financiamento no filme. Nós temos que ensinar. Então, nós temos que ter postura, estou concluindo, é isso. Nós temos que mudar muitas coisas, sim, não é? Mas de todos os lados, dos lados das nossas representações, da gestão do Conselho Universitário, mas também do envolvimento das pessoas que aqui estão. Eu acho que, por exemplo, tem que ficar claro o espaço dos conselheiros, o espaço dos ouvintes, todas as instâncias
do poder público devem ser abertas ao público, mas tem que ter um lugar separado, não deve haver constrangimento do público sobre isso. Então, eu acho que tem que ter muitas mudanças, sim, e eu tenho vergonha também como professor Paganini, mas não apenas pelo que ele falou, pelo que eu concordo, mas por todas as outras coisas que eu vi aqui. Muito obrigado. Próximo orador, conselheiro Martius. Conselheiros, bom, o meu intuito aqui hoje é falar um pouquinho de um programa que nós estamos iniciando, é um curso de administração pública que foi resgatado aí das gestões anteriores e nós estamos lançando esse programa, é um curso de especialização gratuito para os colegas da universidade e também pessoas externas à universidade. O edital já está aberto, né? E eu queria só também ressaltar que esse é um esforço da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, né? Que tem a sua origem, né? Nesse esforço, né? A base desse esforço, de outros recursos que a gente acaba oferecendo para a sociedade, de forma remunerada, vamos dizer assim, mas ele é o que está nos ajudando a oferecer cursos gratuitos e nos ajudando a fazer hoje algumas reformas nas salas, né, coisa que a gente, sem esses recursos, a gente não seria viável, né? Então, eu prego pelo balanceamento das ações, a gente tem que oferecer para a sociedade iniciativas, cursos, etc., gratuitos, né? E usar esses recursos, né, outros, né, que vêm pelos cursos pagos, vamos botar assim, né, e outros projetos, né, alavancando aí a universidade. A gente sabe que o governo, e de uma forma geral, temos poucos recursos, ou quase não temos recursos, né, e saber usar bem esses recursos é o que a gente está procurando fazer, né. E também registrar aqui que hoje nós temos um desafio grande pela frente, que é a questão dos espaços, né, utilizados. Hoje nós estamos com aproximadamente uns 800 alunos de especialização, 3.000 alunos de graduação. Ampliamos muito a nossa oferta, né, vamos botar assim. Tem um curso de atuariais criado, né? Então, assim, temos hoje tivemos, né, um crescimento muito grande, né? E hoje, por força disso, temos uma alocação física ainda muito pulverizada, algo que a gente está trabalhando junto aos colegas, diretores, ao gabinete, no sentido de equacionar esse assunto, já que acaba vamos dizer assim, tendo uma fragmentação muito grande, né, na distribuição de alunos. Hoje, por exemplo, a gente está usando praticamente 40 salas na UFASA, 22 na pré-administração, 10 na matemática. Então, assim, está muito pulverizado. E isso é uma coisa que a gente está trabalhando no sentido de organizar a casa, já que houve esse crescimento, e agora temos que, em termos de infraestrutura, também dar essa arrumada. Então, eu só queria, vamos dizer assim, agradecer aos colegas da unidade, né, por todo o esforço que nós estamos implementando e noticiar, informar esse curso de administração pública, de especialização em administração pública, que eu acredito que é um curso que todas, né, pessoas, né, da universidade deveriam estar fazendo uma hora, né? E isso, em função também das demandas, nós podemos oferecer outras turmas em função do que houver aí de demanda. Então, basicamente é isso. Agradecer a todos aí. Obrigado. Próximo orador, conselheiro Blois. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos.
Na reunião do Conselho Universitário de setembro de 2015, nós aprovamos aqui uma proposição da criação de uma comissão para atualização do regime geral das consultas eleitorais. Essa comissão foi, a forma, ela foi discutida e aprovada, senhor presidente, e nós necessitamos que sejam indicados os nomes para que possamos trabalhar. Né? Isso foi feito na reunião de setembro, aprovado na reunião de outubro, e está faltando só a indicação por parte da mesa dos nomes dessa comissão. É só isso. Correto, conselheiro. Eu peço desculpas que eu atropelar dos acontecimentos. De fato, foi uma falha desse presidente aqui que presidiu essa sessão naquele momento. Então, eu queria propor que o senhor mesmo compusesse essa comissão como presidente. Eu pediria ao conselheiro Alberto que compusesse, junto com o conselheiro Wilson Madeira, dos 3 representantes docentes, o conselheiro Lucas, que já tinha se disposto como representante da bancada estudantil, e eu solicito que os novos representantes dos técnicos administrativos, numa articulação política, como enalteceu o conselheiro Pagliarini, pudessem indicar um nome para compor essa comissão, e depois apresentasse à Secretaria dos Conselhos. Aí nomearemos a comissão, conselheiro. Então, ficamos dependendo só da nomeação indicação de um representante técnico administrativo para compor essa comissão. Tá? Então, está encaminhado. Próxima, conselheira Lígia. Bom dia. Primeiro, eu queria iniciar minha fala falando sobre a portaria que o reitor lançou sobre ponto eletrônico e 30 horas. Essa portaria não foi discutida aqui no Conselho, não foi discutida com os trabalhadores, e é uma portaria que fere as nossas 30 horas. A reitoria não responde o pedido de audiência do Sintuf. A reitoria, nós não sabemos como foi eleito os integrantes desse GT que a portaria fala. E aí, assim, o reitor, e com agravante, que o reitor foi fazer campanha, pedir voto dos técnicos, foi no Sintuf, na sede do Sintuf, que ele hoje quer tirar, falar que as 30 horas é fato consumado e que ele não mexeria nas 30 horas para todos. Então, assim, lembrando que o professor Pagliarini falou, será que novamente o Conselho Universitário vai virar palco de guerra? Porque as nossas 30 horas tem mais de 30 anos que nós temos essas 30 horas como um ganho dos trabalhadores, e nós não abriremos mão das nossas 30 horas. Foi uma promessa de campanha do reitor, ele fez um GT chamando para colocar ponto eletrônico na universidade para tirar nossas 30 horas, e agora nós queremos saber qual vai ser a resposta do reitor, porque nós não abriremos mão. Agora, sobre o AP. O professor Tarcísio, é a última vez que ele vem aqui como conselheiro da UF, porque ele agora foi cedido para a empresa que ele defendeu com unhas e dentes. Então, ele não é mais conselheiro da universidade, porque ele agora não é mais da UF, ele é de uma empresa. Mas eu, Lígia, a Denise, nós continuamos como conselheiros dessa universidade, continuamos como trabalhadoras do Hospital Universitário Antônio Pedro, continuamos na UF. E por isso nós, eu, a Denise, não abriremos mão do hospital, nós não deixaremos fácil a vida dessa empresa, nem do gerente dessa empresa, o gerente, o professor Tarcísio, que ele não é mais da UF, ele é dessa empresa. Nós não abriremos mão do hospital, e por isso não existe nenhum sentimento de derrota no hospital, porque nós não permitiremos que se feche nenhum setor do hospital, como o professor Tarcísio quis fechar a oncologia, e ele teve que abrir mão, ele teve que voltar atrás, porque nós não deixaremos fechar nenhum setor, nós não deixaremos sobrecarga de trabalho, nós não deixaremos assédio moral, nós não deixaremos fácil a vida de nenhum gerente dessa empresa, porque nós somos da universidade, nós somos do Hospital Universitário Antônio Pedro, e nós somos conselheiros eleitos com quase 50% de votos, e nós estaremos aqui no Conselho, que o professor Tarcísio não virá mais.
Ele não virá mais como conselheiro, porque foi a opção de vida dele, a opção política, de agora o Hospital Universitário Antônio Pedro não é mais da UF, porque os conselheiros votaram de uma forma truculenta, mas o hospital continuará sim, nós brigaremos para que o hospital continue vinculado à universidade. Nós continuaremos, porque vocês votaram com truculência, agredindo os trabalhadores, estudantes, professores, mas nós continuaremos aqui denunciando, nós continuaremos aqui falando que nós não deixaremos fácil a vida dessa empresa no nosso hospital, porque o Hospital Universitário Antônio Pedro, ele permanecerá na UF. O senhor não, professor, o senhor é dessa empresa. Essa aqui é a sua última vez, dê adeus para a UF, professor, porque eu vou continuar, eu e a Denise continuaremos, trabalhadoras do hospital, conselheira desse CUV aqui. Pois não, conselheiro. Pois não, conselheiro. Rápido, por favor, rápido. Eu queria fazer um informe. Nós temos que respeitar, eu tenho um mandato até o final do ano, salvo erro. Leonor, é isso mesmo? Os conselheiros que estão com circunscrição têm um mandato até o final do ano. Eu tenho a honra de pertencer a esse conselho há muitos anos. Talvez eu seja um dos mais antigos aqui nesse conselho. Portanto, a fala raivosa, tendenciosa, fora de um contexto, não me atinge, porque não vai ser fechado nada. E não foi por A ou B, que nós retomamos e revogamos a OS de serviço da oncologia. Não foi por ninguém, foi por uma atitude, comportamento e funcionamento dos nossos funcionários, junto às empresas que estavam fazendo dificuldade de entregar os remédios, medicamentos oncológicos, que nós conseguimos reverter. Porque não adianta eu reverter se não tivesse o medicamento dentro do hospital. As pessoas que vêm aqui e falam, não conhecem minimamente o que é o hospital. Transita no hospital, mas não conhece a essência do hospital. O hospital é a unidade talvez mais complexa para gerenciar. Portanto, não vai ter entregue nada, o hospital vai continuar público, gratuito, 100% SUS. Essa que é a verdade. O resto é balela, é questão de discurso. Obrigado, conselheiro. Obrigado. Conselheiro José Henrique. Por favor, vamos continuar no formato respeitoso. Bom dia, conselheiros. Por favor, convidados e conselheiros, vamos manter o clima respeitoso, por favor. Eu vim aqui entregar a documentação, né, da comissão eleitoral que finalizou na última quinzena de abril a eleição dos representantes dos servidores técnicos administrativos nos conselhos superiores da universidade. Antigamente, os representantes dos servidores técnicos administrativos, eles tinham só vagas, assento no CUV, nesse conselho. 6 vagas de titulares e os respectivos suplentes, mas 6 vagas. No ano passado, foi aprovado, né, nesse conselho, também representação dos servidores técnicos administrativos no CEPEX, 2 vagas com 2 titulares e 2 suplentes, e uma no CUR, uma vaga com um titular e um suplente. Então, essa representação dos servidores ela estava bastante defasada, quer dizer, a última eleição que aconteceu, se não me engano, foi em 2012, no final de 2011, e esse mandato, então, que é de 2 anos, ele finalizou em 2014. Né? E depois ele foi prorrogado, porque não foi feito eleições. Né? Essas eleições, eu já tinha ouvido falar, nunca tinha participado, foi a primeira vez, e são eleições que ela tem uma logística de eleição de reitor, porque ela não é feita por circunscrição, ela é feita em todos os campos da universidade. Então, é uma eleição cara, trabalhosa de ser feita. Né? Então, até como resultado desse processo,
Eu tenho algumas propostas, a gente até discutiu já com os representantes do Sintuf, que seria de a gente, ou tem algumas coisas que podem ser feitas, ou tentar mudar o mandato dessa representação para ser de 4 anos, coincidindo com a eleição de reitor, ou, né, talvez mudar a forma da eleição ser feita, não mais dessa forma tradicional, mas via eletrônica, que pudesse facilitar a logística dessa eleição. Ela é diferente da representação dos servidores docentes, porque dos servidores docentes é feita por circunscrição, então é muito mais fácil de ser realizada. Bom, nessa eleição, em função da crise que a universidade está passando, né, financeira, e da logística extremamente complicada, foi fundamental, foi solicitado pela comissão o apoio do Sintuf, né, e o apoio do Sintuf foi fundamental para a realização, ele foi constante e foi rápido, o que possibilitou a gente fazer essa eleição. Então, quero agradecer ao presidente Sintuf, Pedro Rosa, pela colaboração que o Sintuf deu para a gente. Foi pensado, a gente chegou num tempo, uma semana antes da eleição, e pensamos em adiá-la, né, por não termos disponíveis na universidade financiamento e a mobilidade necessária para fazer. E conseguimos reverter isso, devido à importância, todos nós da comissão concordamos que essa eleição devia ser feita para legalizar a representação novamente, né, e possibilitar também a representação dos conselhos que não tinham. Então, foi fundamental a participação do Sintuf. Eu queria agradecer, em particular, as pessoas, né, que trabalharam na comissão. Muito importante, os conselheiros Geraldo e Ilene, e os servidores que estavam na comissão representando o Sintuf, Heloísa Helena, o Jefferson, Norival e Fátima. Todos fundamental para a realização dessa eleição. Sem a participação deles, levando urna no interior, levando urna aqui e resolvendo os problemas de última hora, essa eleição não teria acontecido, né? Então, como resultado final, o que aconteceu? Nós tivemos 5 chapas, essa eleição é proporcional, né? 5 chapas, e dentro das chapas a gente vê depois proporcionalmente a quantidade de votos, quantos representantes cada chapa terá em cada conselho. No CUV, o que aconteceu? 5 chapas, chapa 1, um representante no CUV, um suplente. Chapa 2, nenhum representante. Chapa 3, 3 representantes no CUV, com 3 suplentes. Chapa 4, um representante com suplente. Chapa 5, um representante com suplente. CEPEX, que pela primeira vez vai ter representante de servidor técnico administrativo. 2 vagas. A chapa 3 tem uma vaga com suplente. E a chapa 4, uma vaga com suplente. O CUR, uma vaga só com suplente, foi a chapa 3 que ganhou com suplente. Tá? Então, essa foi a eleição, a apuração aconteceu dia 15, né, tivemos que realizá-la lá na sala de estudo dos alunos da computação, mas foi muito bom ter feito lá, que tinha ar-condicionado. Nós começamos a apurar as urnas em torno do meio-dia, acabamos 10h30 da noite. Então, um trabalho árduo, complicado, é bom participar uma vez disso para ver como é que é feito. Concluído, então, conselheiro. Foi tudo feito na maior harmonia. Lógico que teve algumas disputas que tem que acontecer, senão na eleição, mas acho que foi tudo ótimo. Então, eu quero dar os parabéns à comissão, o apoio que a gente recebeu do Sintuf, e agradecer a todos. Tá? A documentação está tudo aí. Obrigado. Muito obrigado. Próximo orador, conselheiro Roberto Salles. Bom dia para todos os conselheiros, bom dia, presidente, vice-reitor Antônio Cláudio, secretária-geral Leonora. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar Henrique. Gostaria de parabenizar o Henrique e todos que trabalharam na comissão para que pudéssemos saber hoje o resultado dos representantes técnico-administrativos no Conselho. Quero parabenizar as chapas, de modo geral, e aquelas vencedoras,
e os novos representantes. E dizer, Henrique, que foi realmente um trabalho heróico, sem nenhum apoio institucional, coisa que eu considero não muito boa, porque toda eleição tem que ter o apoio institucional. Então, parabéns para vocês todos. Em segundo lugar, eu queria parabenizar o reitor, porque eu soube, através das redes sociais, que ele contraiu um novo casamento. Então, eu queria desejar muitas felicidades para o reitor nessa nova vida, com toda a sinceridade do fundo do coração. Bom, terceiro lugar, eu queria pedir ao presidente da mesa, que foi o autor da assinatura, ou pelo menos está no boletim, e eu já falei isso aqui no final do ano, que revogue as portarias 54.853, 54.854 e 54.876, porque fere dois princípios constitucionais, da legalidade e da moralidade. Vou explicar o que é. Essa portaria retroage de 2015 a 2014 uma coordenação do curso que era representada pelo professor Oswaldo Coelhas. Então, você não pode, simplesmente, em 2015, revogar a portaria e, chegando a 2014, tornando sem efeito até 2014. Para que isso aconteça, tem que desfazer tudo que foi feito em um ano. Porque o professor Oswaldo Coelhas assumiu a presidência da fundação e, não sei por que cargas d'água, ele pediu para retroagir até 2014, como se nada tivesse acontecido nesse período. Isso fere o princípio da moralidade e da legalidade. Isso não é possível. Ele tem que assumir, se ele quer ser presidente da FEC, ele tem que assumir as consequências de ser também coordenador de curso MBA. É só isso que eu estou pedindo, não estou fazendo nenhum levantamento de juízo. Bom, seguindo, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por participar da Câmara de Legislação e Norma, nós teremos a votação hoje, e dizer que eu quero estar aqui para contribuir em prol da Universidade Federal Fluminense. Vou trabalhar para que a Universidade Federal Fluminense seja cada vez melhor, porque, para mim, quanto melhor, melhor. Eu sou daqueles que acreditam que nós temos que dar a nossa parte. Bom, eu acho que o Conselho Universitário, como foi falado por Ismênia, deveria fazer uma discussão, pode ser numa reunião extraordinária, sobre a situação política e econômica do país. Esse Conselho fugiu completamente, não discute mais questões importantes da nossa nação, que atinge diretamente a nossa universidade e atinge a nós todos. Então, estou fazendo essa proposta aqui, que se faça uma discussão da situação do nosso país. E eu gostaria de fazer 2 indicativos. Um ao Conselho de Curadores. Nós temos que separar o joio do trigo. Indico ao Conselho de Curadores que faça a análise completa das receitas, despesas e aplicação dos recursos relativo aos cursos MBAs, Finanças Corporativa e Marketing Empresarial e Gestão Previdenciária Complementar, que após a análise seja apresentada ao Conselho. A análise que eu me refiro aqui é uma análise completa, aonde foi aplicado o dinheiro, quem recebeu, o que foi feito. E o segundo indicativo é o CEP, que o CEP também faça uma análise, agora, do mérito do curso, da parte de coordenação, de como o curso se desenvolveu, porque nós tivemos prejuízos para alunos. O curso simplesmente acabou e abandonou os alunos ao Deus dará. E as pessoas que fizeram o curso até o final, até que defenderam a monografia e não têm um diploma. Então, eu gostaria de indicar ao Conselho de Ensino e Pesquisa que faça uma análise acadêmica e veja se houve prejuízo até para ser reparado para esses alunos e que traga ao Conselho Universitário. Eu estou me referindo a 2 cursos específicos. Concluído, conselheiro. Mas isso também não impede que possamos, daqui para frente, também
fazer análise de outros cursos, porque nós estamos dentro do momento de transparência total. Então, nós teremos que saber aonde está sendo aplicado o dinheiro, como, quem recebe. E quem recebe não pode ficar com medo. Então, essas são as duas indicações que eu faço à mesa e gostaria de agradecer muito. E também, só para finalizar, foi falado aqui a questão da EBSER, e eu tive curiosidade de ir na página da EBSER para ler as coisas. E foi falado aqui em sessão. Sessão é por tempo determinado, não deve ser sessão. Então, eu estou em dúvida, e eu não estou citando o nome de ninguém. Como vai ser indicada essa diretoria? E depois de nomeada em diário oficial, quem que demite? Aí alguém falou assim para mim, é um acordo, mas que acordo? Nós temos que saber o mecanismo de admissão e demissão, né, da diretoria. Porque a diretoria, por exemplo, independente que seja, não pode ficar de eterno. Então, essa dúvida que eu tenho, que eu acho que é muito importante que nós possamos dirimir. Muito obrigado. Com licença. Conselheiro, as duas observações, solicitação de revogação de portaria, a administração tomou conhecimento, vai proceder à análise e se manifestará aqui oportunamente. Sobre os dois indicativos, será formado processo encaminhado ao Conselho de Curadores e de Ensino, Pesquisa e Extensão. Obrigado. Terminado a fase dos oradores, passamos para a ordem do dia. Antes da ordem do dia? Antes da ordem do dia, nós temos a eleição para os membros das câmaras do Conselho Universitário. Como existem somente 6 candidatos por Câmara, não há necessidade de eleição. Seria possível fazer a nomeação por aclamação, e eu pergunto se há consenso sobre esse encaminhamento, se podemos conduzir dessa forma, podemos fazer a eleição por aclamação. Então, antes da aclamação propriamente dita, eu queria ler os nomes, para constar em ata e para dar publicidade. Na Câmara de Legislações e Normas, CLN, seriam os conselheiros Celso José da Costa, Francisco de Assis Palharini, José Henrique Carneiro de Araújo, Cátia Zacur Leal, Roberto de Souza Salles, Wilson Madeira Filho. Na Câmara de Orçamento e Finanças, conselheiros Ana Lúcia Abrão da Silva, Ana Paula Ornelas Moriel, Fernando Freire Bloise, Geralda Freire Marques, Heitor Luiz Soares de Moura, Paulo Antônio Criciúlo de Almeida. Na Câmara de Assuntos Administrativos, Alexandre Anastácio Monteiro Silva, Eduardo Valeriano Alves, Florence Molman Cordeiro de Farias, Jerônimo Emílio Almeida Leitão, Marcele de Sá Guimarães, Miriam Marinho Crisóstomo. Na Câmara de Assuntos Estudantis, Aloysio Gomes da Silva Júnior, Amaury Favieri Ribeiro, Carmen Lúcia Tavares Felgueiras, Leila Gatti Sobreiro, Martins Vicente Rodrigues, Nádia Valéria Vasconcelos de Ávila. Na Câmara de Assuntos Educacionais e Culturais de Integração Comunitária, Leonardo Cruz da Costa, Luciana Nermedini Diniz, Maria Gorete Andrade Rodrigues, Michele Sotoski Pérez, Regina Celi Moretti Bragança e Valdelúcia Alves da Costa. Conforme decisão desse Conselho, eleição por aclamação, se todos concordam, saudemos os novos representantes das câmaras. Uma vez eleitos os representantes das câmaras, passamos à ordem do dia. Pois não, conselheiro. Propor que seja aprovado em bloco a pauta, à exceção dos 2 primeiros processos, que, se eu não me engano, não há quórum qualificado para eles, não é isso? Não há quórum qualificado. Então, a proposta é que haja uma aprovação em bloco dos demais processos, a menos de algum destaque que queira ser. Há alguma discordância que aprovemos em bloco, exceto destaques? Por não, conselheiro?
Não, mas os indicativos já estão acatados e vão ser encaminhados. Não, indicativo? Não, indicativo não. O que existe é uma proposta. Não, ok, mal não faz. Se há algum equívoco aqui pela mesa, eu peço desculpas. Então, os dois indicativos do conselheiro Roberto Salles, um é indicativo ao Conselho de Curadores, que faça análise completa das receitas, despesas e aplicação dos recursos relativos ao curso MBA, Finanças Corporativas e Marketing Empresarial e Gestão Previdenciária Complementar, após análise que seja apresentado ao Conselho Universitário. Aqueles que são a favor desse indicativo permaneçam como estão. Os que são contra se manifestem. Então, aprovado esse indicativo. Segundo indicativo ao CEPEX, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, também do conselheiro Roberto Salles, indica ao CEPEX que faça uma análise dos cursos de Finanças Corporativas e Marketing Empresarial e Gestão Previdenciária Complementar, analisando se houve prejuízo aos alunos, após análise que seja apresentada ao Conselho Universitário. Aqueles que concordam com esse indicativo permaneçam como estão também aprovado. Retomando a questão da ordem do dia, há consenso em aprovação em bloco, exceto destaques? Ok. Algum destaque? Pois não. Isso foi observado já. 1 e 2 precisam de quórum qualificado, então não podem ser apreciados aqui. Então, se não há destaque, aprovado em bloco. Desculpe, só o item 1, tem razão. Só o item 1, que seria concessão de título do professor emérito. Tem razão, obrigado. Ok, então, se não há algum destaque, aprovado em bloco, nada havendo a tratar, encerrada a sessão. Muito obrigado. Bom dia a todos.